Oi, gente, retornando agora com a nossa aula de história, certo? Vamos abrir o nosso livro de História e Geografia na página 154 e nós vamos resolver hoje até a 157, ok? Então, vamos observar o vídeo explicativo, acompanhando junto com a tia. Da acta diurna ao jornal digital. O que seria esse acta diurna? Quem supõe alguma coisa? Vamos lá. A acta diurna, criada pelos governantes romanos há cerca de 2000 anos, é um dos registros escritos mais antigos utilizados para transmitir notícias. Trata-se de um conjunto de grandes placas brancas com informações sociais e políticas que eram expostas em locais públicos onde transitavam muitas pessoas. Aqui tem uma sugestão de você e seus colegas criarem uma folha escrita semelhante aos acta diurnas. Para isso, nós deveríamos seguir os passos abaixo. Mas como nós não estamos com condição de fazer em duplo, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Faz numa folha de caderno, ou quem conseguir uma cartolina, faz na cartolina. E aí você vai pensar em algo que tenha acontecido ou que ocorra em sua localidade, como uma comemoração, um problema do dia a dia, e vai fazer um comunicado sobre isso, ok? Escreva sobre esse tema e deem um título para essa notícia. Vocês vão escrever uma notícia informando de coisas que acontecem próximo a vocês ou no cotidiano de vocês, ok? Em seguida, aqui ó, é a sugestão de escrita. Primeiro o título, na primeira linha lá, e aqui o desenvolvimento da notícia mais abaixo, ok? E aí nós vamos responder a esse questionamento. Reproduz o texto em uma folha grande, né, avulsa, e vão escolher um local para fixar a folha. E você vai pensar, por que a gente escolheu esse local para colocar a folha? Você pode utilizar alguma coisa que acontece dentro da sua casa, por exemplo. Se alguém esquece de botar a toalha no varal, você pode fazer um aviso. Por favor, coloque a toalha no varal e fixa no lugar mais estratégico que você acha que essa pessoa vai ver. Entendeu? E aí depois você vai me responder por que você escolheu esse local. É só um exemplo que a tia tá dando, tá? Porque antigamente acontecia assim. A imprensa ela não existia na forma de jornais, de revistas, como existe hoje. Ela era apenas feito para poucas pessoas e em locais privilegiados, certo? Então, só as pessoas da classe nobre que tinham acesso. Então, assim, era muito limitado. Hoje, todo mundo tem acesso a papel, caneta, lápis, mas naquela época nem existia isso. Entendeu? Então, nós temos que valorizar o que temos, hein, gente? Agradecer. Vamos lá. Com a criação da imprensa, foi possível produzir informações escritas em grande escala. Porém, os jornais só se tornaram o principal meio de transmissão de notícias há cerca de 200 anos. Então, foi muito tempo em que a escrita, ela era privilégio de poucos, certo? O acesso a informações. O primeiro jornal impresso no Brasil foi produzido no Rio de Janeiro em 1808, ok? Então, 212 anos atrás, foi impresso o primeiro jornal aqui no Brasil. Na época, eles eram impressos em preto e branco e com poucas ilustrações, né? Não tinha muitos desenhos, eram mais informações realmente escritas. Além da versão impressa, hoje em dia, os jornais também podem ser lidos em computadores, smartphones e tablets. Existem também sites de notícia que não têm a versão impressa e podem ser acessados pela internet. Então, só abrir ali o celular, você já consegue ler. Mas aquele material você não encontra impresso para venda. Tem alguns jornais que fazem assim, ok? Então, a evolução do acesso à informação, ela trouxe muita transformação para a nossa sociedade, ok? Porque todo mundo agora que tem curiosidade por qualquer assunto que seja, é só botar no Google, lança ali uma pesquisa, você já tem informações referentes a todos os assuntos que você buscar, não é isso?
E naquela época, não, entendeu? Os livros, para poderem vir a ser socializados até chegarem às nossas casas hoje em dia, foi um período de muita luta, de muita burocracia, para que houvesse essa democracia no acesso aos livros, que hoje ainda é reduzido, né? Alguns de vocês, eu acredito que não possuam nenhum livro além daquele que a gente levou da escola, que a gente deu da escola no último mês, né? Muitas famílias não têm condições, porque o livro ainda é um objeto caro. E hoje até existem projetos para aumentar o valor de livros, né? E aí esse aumento no valor de livros torna mais difícil ainda as classes baixas terem acesso, ok? Mas aí a gente vai buscar outras alternativas. Vai buscar a biblioteca da escola, fazer o empréstimo de um livro, não é? Conversar com um colega, fazer a troca de livros. Ele já leu um, você leu outro. Troca com ele para que vocês leiam o livro diferente, ok? A gente não pode deixar de ler, não pode deixar de ter acesso à informação, porque esse acesso à informação é que vai alimentando a nossa mentezinha, nos dando novas ideias, nos ensinando novos modos de pensar. E como vocês estão crescendo, vocês vão precisar muito disso daqui para frente, ok? Senso crítico. Não sei por que o celular da tia hoje está assim, apagando direto, mas vamos lá, vai dar certo. Aqui nós temos a imagem do Gazeta do Rio de Janeiro, né, que foi publicado em 1808, aquele primeiro jornalzinho lá que a tia falou ainda agora. Você vê que era só tipo uma carta, né? Tinha em cima o emblema e o nome do Gazeta do Rio de Janeiro. Deixa eu tentar aproximar mais. Ó. Sábado, 10 de setembro de 1908. Ok? E aí trazia algumas informações, tudo em preto e branco, meio reduzido, meio sem graça, né? Agora aqui nós já temos o da atualidade, esse aqui é de 2014, dia 27 de março de 2014. Então ele já traz fotografias, ele já é em cores, ele tem um formato diferenciado, ó, aqui tem um título em letras maiores para dar mais destaque. Os temas secundários, que são menos importantes na visão da imprensa, vêm com letras menores, ok? Alguns têm um espaço maior para escrita, outros são só algumas linhas. Então, assim, tem algumas características que são modificadas hoje, tá bom? Dentro da imprensa impressa. Agora, nós vamos classificar as características dos jornais de acordo com a legenda. A tia colocou essa barrinha vermelha, mas no livro de vocês tem um quadradinho. Então, vocês vão me dizer se há 200 anos existia apenas em papel o jornal, ou se é atualmente que só existe em papel. Você vai marcar o quadradinho com a cor que você achar que é certo. Quando você achar que a informação é referente a 200 anos atrás, você vai botar o A de azul. Quando você vê que é a informação referente a hoje, você bota o A de amarelo. Bote a M e a Z para diferenciar, tá certo? A Z para azul e a M para amarelo. Aí, apenas em papel, o jornal existia. Várias cores, é antigamente ou é hoje? Poucas imagens, é antigamente ou é hoje? Em papel e em forma digital, é há 200 anos ou é hoje? Apenas em preto e branco, é atualmente ou hoje, ou anteriormente? Muitas imagens, é agora ou foi há 200 anos, ok? Então, você vai colocar a Z para azul e a M para amarelo. No item 3, você costuma ler jornal em papel ou em formato digital? Muito bem a importância aí, ó, dessa pergunta. Você lê jornais? Ou você acha que jornal é uma coisa só para adulto? Hein? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tem vários temas interessantes também para adolescência, para crianças, para jovens, ok? Então, a gente só tem que buscar, tá bom, gente? Pesquisar aí nas internets da vida. Vamos lá. E aí vem o rádio, certo? Nós vamos agora para a página 156 e vamos ver o surgimento do rádio, ó, que foi outro meio de comunicação que veio a se expandir.
A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, ou seja, depois da criação do jornal, né? Nas décadas de 1930 e 1940, o rádio passou a ser um dos principais meios de comunicação no país. Por meio dos programas de rádio, os ouvintes tinham acesso a radionovelas. A gente hoje vê a novela na televisão, né, com imagens, sons e tudo, movimento. Naquela época só era pelo rádio. As pessoas falavam as falas dos personagens, mas não tinha imagem, porque não tinha ainda TV, ok? Agora vamos ver a letra da canção a seguir, que trata da presença da rádio na vida dos brasileiros, ok? Vamos lá. Cantoras de rádio é o título das estrofes aqui. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzam o espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Ok? É Alberto Gil Ribeiro e João de Barro e Lamartine Babo. Babo ou Rabo? Acho que é Babo. Cantoras da rádio interpretadas por Carmen Miranda. A autora e Aurora Miranda, no filme Alô, Alô, Carnaval. Tá meio ruim pra tia ler, que tá meio embaçado aqui. Mas é isso. Então, os autores da música são Alberto Ribeiro, João de Barro e Lamartine Babo. Cantoras de rádio é o nome da música. Quem interpretou foi Carmen Miranda, quem cantou, e Aurora Miranda, no filme Alô, Alô, Carnaval, com a direção de Ademar Gonzaga, pela editora Odeon, no Brasil, em 1936. Então, faz um tempinho, né? Então, assim, hoje na nossa sala sempre tem uma TV. Em quase todas as casas tem uma TV na sala. Mas antigamente, como ela não existia, tinha-se um rádio e as pessoas ficavam em volta dele, escutando as notícias, escutando as novelas, escutando as músicas, certo? Então, eram hábitos diferentes, porque eram máquinas também diferentes que se tinham. Agora, escreva 2 trechos da canção que mostram a presença do rádio na vida dos brasileiros na década de 1930, tá? Você vai observar lá na musiquinha que tem a letra e escrever 2 trechos que fazem essa presença mais evidente do rádio na vida dos brasileiros, certo? Vamos lá. Nas décadas de 1940 e 1950, as emissoras de rádio transmitiam diferentes tipos de programa, entre os quais se destacavam radionovelas, que eram histórias acompanhadas de efeitos sonoros, que imitavam passos de pessoas, a chuva, os trovões, né? Tinha os noticiários, que eram informações e análises de notícia sobre acontecimentos no mundo, na política e no dia a dia das pessoas. Apresentavam também música, né? Apresentação de cantores conhecidos e tinham shows de seleção de novos cantores, né? Tinha também programas humorísticos com relato de histórias curtas e divertidas e transmissões esportivas com a narração de jogos de futebol e de outros esportes. Ok? Então, esse era o grande divertimento das pessoas na época através do rádio. O professor dividirá a turma em grupos. Cada grupo ficará responsável por criar um programa de rádio. Siga os passos abaixo. Nós não vamos fazer isso em grupo. Nós vamos fazer individualmente, ok? Nós vamos pensar que tipo de programa eu gostaria de fazer. Fazer um rascunho do que será narrado, ou escrever algumas falas do que seria contado. Dar um nome a esse programa e criar efeitos sonoros para serem usados no programa. E no dia combinado, apresentarem o programa para os colegas. Nós vamos combinar essa apresentação para a próxima segunda-feira, que é a nossa aula de história, ok? Então, na próxima segunda-feira, vocês vão ter uma semana para pensar, definir se você quer fazer um programa de culinária, um programa infantil, um programa de rock, que tipo de programa você quer fazer.
Aí você vai escrever algumas coisas que poderão ser tratadas nesse programa, vai dar um nome para o seu programa e criar efeitos sonoros que podem ser usados no programa. Quem já assistiu o Didi já viu os Trapalhões, que tem partes que eles fazem a chuva e pega aquelas chapas de raio-x e ficam balançando, faz aquele barulho, o copo batendo no chão, fica parecendo um cavalo correndo. Então, isso são os efeitos sonográficos, certo? Efeitos sonoros. Aí vocês vão pensar alguma forma de incluir esses efeitos sonoros. E vão gravar um pequeno videozinho ou áudio. Mais interessante seria um áudio, porque nós não tínhamos na época o recurso da visão pela TV. Nós tínhamos só o áudio. Então, você bota o celular para gravar um áudio e faz lá a gravação do seu programa de 1 minuto, 2 minutos, o tempo que for possível vocês fazerem, e vão mandando para a tia, tá bom? E aqui no terceiro item, a rádio continua sendo utilizada por muitos brasileiros. Você ou as pessoas de sua moradia costumam ouvir rádios? Se sim, que tipos de programas vocês escutam? Ok? Então, vocês vão relatar aqui abaixo quais são os programas que fazem parte do cotidiano